Quem está feliz aqui nessa noite? Quem tem motivos para ser grato a Deus por hoje? Porque Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é o centro de tudo. Amém? Amados, estou muito feliz em estar aqui nessa noite. Agradecer ao pastor André e à pastora Miriam pelo convite que foi estendido a nós. É um prazer ministrar na IBR, tanto aqui como em Lisboa. Nós já pregamos na sede em Algés e aqui, e é sempre um prazer, porque eu sei que nós estamos ministrando numa igreja bíblica, com uma liderança bíblica e com um compromisso com o reino. Então, eu sempre digo, congregue na igreja mais perto da Bíblia. Porque nós vivemos um tempo onde se tem retirado a palavra do altar. Mas nós que temos que ser crentes. Amém? Então, pastor André, muito obrigada. Pastora Miriam, nossa saudação chega ao bispo Rocha. Nós temos muito carinho pela vida do bispo, da pastora Anabela. Que Deus abençoe. Prazer enorme em rever minha querida pastora Esté, irmão Pacheco, a Júlia. Nossa, todo mundo que Deus resgatou, né? Glória a Deus. Missionária Ludiana, minha amiga, que Deus abençoe toda a igreja. Amados, abra comigo a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 20. Capítulo de número 20. Estava pedindo a Deus uma palavra para nós, para a nossa meditação, para o nosso elevo espiritual, e o Espírito Santo trouxe esse texto. João, capítulo de número 20. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E se alguém não achou, diga, eu vou morar também. Glória a Deus. Irmão Agostinho, Ismar, prazer em revê-los. Amém, amados? Diz assim, a partir do verso de número 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Repita comigo, sendo ainda escuro. Sendo ainda escuro. E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi até Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então, Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Diga comigo, corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. E viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então tornaram os discípulos para casa. Versículo 11. E Maria estava chorando do lado de fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, viu então dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: por que vocês levaram o meu Senhor? Eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus
em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. E você diz amém? Amém. Glória a Deus. Texto pós-Calvário. Nós sabemos que desde o Antigo Testamento, o período verotestamentário, Deus, Adonai, Rei do Universo, delimitou, determinou 7 festas para o povo de Deus. Levítico 23 vai dizer que Deus se revela a Moisés, e diz para ele, eu quero que o meu povo celebre festas, Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, expiação e tabernáculos. Quando você lê o capítulo 23 de Levítico, você vai entender que Deus está determinando que essas festas ocorram profeticamente para o povo. Porque essas festas, elas são uma sombra do que vai acontecer no Novo Testamento. Essas festas são ligadas, presta atenção nisso, essas festas são ligadas às colheitas. Elas iniciam com o início da colheita e se encerram com o encerramento da colheita. Deus, quando se revela, ele vai dizer que a terra que ele tem preparada para os dele é uma terra boa, ampla, uma terra que mana leite e mel, é a terra da cevada, do trigo, é a terra da vide, é a terra que vai ter a figueira, a romeira, o azeite, arabacalassúria, e o mel. O que Deus está dizendo, para onde eu quero te levar, não é peso, não é estreito, não é mesquinho, é amplo, é espaçoso, isso é profecia. É profecia. Deus dizendo, está acabando o tempo do estreito, acabando o tempo do escondido, acabando o tempo onde você vai ficar nesse ambiente, porque esse lugar aqui também é provisório, diz o Senhor. Porque Deus manda liberar no início da mensagem. Eu tenho um lugar amplo, um lugar próprio, um lugar espaçoso, e para quem está insatisfeito, sem entender o que Deus está fazendo, Deus manda dizer, aguarda, aquieta-te, e entenda o que Deus está fazendo é para confundir a terra, diz o Senhor. Deus, ele instituiu, aleluia. Quando ele manda, meu irmão, quem pode invalidar o que ele mandou? Ele mandou, igreja. Ele verbalizou, ele disse, e quando ele diz, tudo se cumpre. Só que tem um processo, diga comigo, processo. E eu vou falar tudo. Deus está desconstruindo pessoas. Deus está desconstruindo caráter. Deus, ele manda dizer, convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração, rasgai o coração e não as vestes. Deus não quer ninguém idolatrando o templo. Ele me assúbria.
Essa liderança não está fora da direção de Deus. Ereia sobre que mandévia. Ecobia saio. Eremia rasubichai. Tem gente questionando. Tem gente dizendo que nem quer vir aqui. Deus está dizendo: eu estou trabalhando, experimentando, eu estou desconstruindo ideologias, e eu, o Senhor, vou vos arremessar para o centro do meu querer. Oh, Deus determinou, e determinando eu alguma coisa, diz o Senhor, aleluia. Só que agora ele institui as festas. Levítico é o livro da lei, os irmãos sabem. Meu Deus, que presença é essa? E agora ele vai dizer para Moisés, ainda no Egito. Preste atenção, meu Deus, agora que eu estou entendendo a palavra, Jesus. O povo estava no Egito. Preste atenção aqui, ó. O pastor disse que eu tenho liberdade para pregar. No Egito eles viviam em casebres, em estreitos, em aperto, mas estavam cercados de luxúria, de beleza, de grandiosidade, de idolatria. E se tem pecado que abomina o coração de Deus, é idolatria. Aleluia. Só que quando chega um tempo de Deus, missionária Ludiana, igreja do Senhor, o Deus vivo, ele diz para Moisés, Êxodo 12, preparai a Páscoa. Preparai a Páscoa. Preparai a Páscoa, Angelita. Pesar, passar, sair, reca, shai. Tem gente entendendo já o mistério aqui. Oh, glória. Vai sair. Só que tem o seguinte: antes de sair, eu vou vos perdoar dos vossos pecados. Eu vou tirar vocês do meio da idolatria, da apostasia, da contaminação que estava existindo lá no ambiente. Então, vocês escolham um cordeiro ou cabrito do rebanho. No 14º dia do mês de Abibe, entre março e abril, escolhei o cabrito ou o cordeiro. Macho, sem mancha, sem mácula, de 1 ano. A partir do 14º, pega esse cabrito, escute isso aqui, e bote dentro da sua casa. Conviva com aquilo que você vai sacrificar. Porque Deus não quer apenas derramamento de sangue. Deus, ele quer sacrifício. E para ser sacrifício, tem que conviver com você. Tem que estar com você. Você tem que olhar para o animal. Você tem que ver o animal. Você tem que alimentar o animal. Oh, glória. A partir deste dia, aí você que conviveu com o cordeiro, que observou o cordeiro, que viu que o cordeiro não tinha mancha, nem defeito, nem mácula, era perfeito, você vai pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro. Você vai tirar todo o sangue do cordeiro e você vai depositar num recipiente. Vai pegar uma planta chamada isopo, molhar no sangue e vai aspergir, pintar nos umbrais das suas portas e janelas. Porque o espírito da morte vai passar por cima da terra do Egito. Mundo. Vai passar pelo mundo. Aramana e Assúria. Mas quando ele passar e ele vê que tem a marca do sangue, que tem a marca da aliança, ele não vai fazer dano, isso é profético, nenhum para aquela casa. Nenhum dano ocorrerá naquela casa. Nenhuma mortandade acontecerá naquela casa. Porque quando ele passar, vai ver a marca do sangue do cordeiro que foi sacrificado. Só que tem um detalhe. Isso também é profecia, Pacheco. Esteja comendo
e comam tudo. Comam a cabeça, as entranhas. Está escrito. 12, verso 4, 5, 6, até o 7. Deus está mandando comer tudo. Por quê? Porque para ter intimidade com o alimento do cordeiro, não pode ser só a coxa, nem o peito, nem o externo. Tem que ser o interno, no coração, nas vísceras, no que está dentro, porque assim Cristo é. Aleluia. Coma tudo. Não deixe sobrar nada. E se sobrar, queima no fogo. Mas esteja com sapato nos pés, cajado na mão, pronto para sair. Esteja com sapato no pé, cajado na mão, pronto para sair. Porque está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando o momento da terra ampla, da terra boa, da terra dos trigo, da cevada, da vide, do figo, da romareira. Aramanaia Súria. Está chegando a hora da terra do azeite. E está chegando a hora da terra do mel. Oh, glória! Você está pensando que vai ficar do jeito que está? Não vai. Está pensando que vai bloquear a jornada? Também não vai. Aramandarassúria. Existe uma delimitação territorial preparada por Deus. Você vai habitar nela. Você vai viver nela. Você vai colher o fruto dela. Você... Erebacaia súbria. Aramandarasaio. Faz 15 anos que a gente prega com a pastora Esté. Quem conhece a gente sabe que eu não sou de entregar profecia de oba-oba. Alabaraçuia. Mas vou te dizer uma coisa. Eu não sei quem está pagando o teu salário. E Deus manda dizer isso de púlpito, que eu ia dizer depois. Nagasub que minaraçaio. Eu não sei se está vindo de Lisboa, se está vindo daqui. Mas Deus manda eu te dizer, pastor André. O teu salário vai ser pago, comido, alimentado da terra que Ele vai te dar, diz o Senhor. Terecalassúria. Se é para Jesus, pode ser melhor. Oh glória, oh glória. Terecaia sobre anderrévia. Terepacalaçaio. Porque a promessa é você vai comer o fruto da terra. E essa promessa não vai ser revogada. A palavra diz que o povo escolheu o cordeiro, assou o cordeiro no fogo, comeu o cordeiro. O povo saiu da terra da servidão. O povo saiu da terra do estreito, da terra missionária, que o povo tinha que estar tendo que ter jogo de cintura para poder lidar com o povo do Egito. Porque tinha egípcio no meio do hebreu. Aleluia. Tinha muita gente que estava passando na vila, mas ainda era egípcio. Falava como egípcio, vestia como egípcio, pensava como egípcio. E Deus estava purificando o povo para ser hebreu. Identidade. Deus está forjando o crente aqui nessa congregação para mostrar para você a sua identidade. Aleluia. Isso é amor. Isso é zelo. O povo sai, você conhece a palavra. E o povo passou muito tempo preparando Páscoa, realizando Páscoa, porque Deus Adonai disse, isso será estatuto perpétuo. Só que agora na graça, é interessante que Jesus, quando ele entra no cenário, no dia do batismo, João o Batista vai observar a entrada dele lá no Rio Jordão e vai dizer, eis aí, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro imaculado. Ele teve que conviver no meio do povo. Por isso que ele foi missionário, pastor Esther. Porque todo o Israel, desde Dan a Berseba, na Judeia, na Pérea, na Idumeia, na Galileia, tinha que saber que ele não tinha pecado. O autor aos Hebreus vai dizer que ele foi tentado, mas sem pecado. Aleluia! Diz as Escrituras que Jesus, como Deus, já sabia do seu martírio, do seu suplício. Ele já sabia como Deus, ele já via a cruz, ele já via os algozes, ele já via os pregos, ele já via a traição. Ele via tudo isso. Mas ele tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Minha missão. Vou repetir. Ele tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Minha missão. Quem sabe
que carrega não se distrai na jornada. Quem sabe a missão não vai se embaraçar com as coisas desse mundo. Irmão, se contamina quem quer, se corrompe quem quer, se vende quem quer. Porque você tem discernimento, eu tenho discernimento para saber se eu devo me vender ou não. Se eu vou comercializar Cristo para enriquecer, se eu vou usar o nome de Cristo para ficar famosa, Ele que sabe. Isso não depende de Deus, isso depende de você, porque aí é caráter. É caráter de Deus. E Jesus sabia que no meio do colegiado apostólico tinha um que haveria de o trair. O nome dele todo mundo sabe, Judas, da cidade de Iscariotes, por causa da sua referência de nascimento, o lugar que ele cresceu. O lugar que ele cresceu era um lugar de pessoas intelectualizadas, estudadas, capacitadas cientificamente. Ele era um cara que sabia mexer com tesouraria, sabia mexer com administração. E ele, o único que ele se ofereceu para seguir Jesus. Ele chegou para Jesus lá no platô de Corazim e disse, Rabone, deixa eu te seguir. E Jesus deixou, porque Jesus sabia o que tinha que acontecer. Porque talvez alguém diga, não, mas Jesus não sabia, porque não há predestinação para isso. Ok, eu concordo, mas como Deus onisciente, ele sabia quem era. Ele sabia. João, quando escreve, diz que Cristo sabia que desde o princípio Judas roubava. Mas ele deixou, por causa do livre-arbítrio. Diz a palavra do Senhor que agora ele vai começar, a partir do capítulo 20 de Mateus, ele vai começar a ter uma palestra diferenciada com o colegiado apostólico. Ele vai começar dizendo assim, olha, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, olha, mas lá na glória. Ele está mudando o foco, preste atenção em mim. Ele está mudando o foco, porque mesmo o colegiado apostólico ainda tinha visão daqui. Ele agora está convidando quem é talmidim, discípulo, para olhar para a glória. Aleluia. Igreja instituída, retirada no meio da religiosidade dos judeus. Igreja que foi instrumentalizada pelo poder do Espírito que desceu. Mesmo assim ele está dizendo, olha para cima, olha para a glória. Para de ajuntar, amontoar tesouro na terra, onde vai comer o ferrugem, a traça. Amontoa tesouro no céu. Porque lá ninguém vai roubar você, espoliar você. Ele começa a falar por parábolas, parábola do grão de mostarda, parábola da candeia, parábola dos convidados para as bodas. Ele vai falar e ele vai trazer a mente da igreja para a glória. Ele vai dizer, irmãos, 3 vezes que ele vai morrer. É necessário que o Filho do Homem caia na mão dos religiosos. É necessário que o Filho do Homem padeça na mão dos gentios e que ele ressuscite ao 3º dia. Ele disse, pastor André, 3 vezes que ressuscitaria. Maria de Magdala, porque essa Maria não é Maria Madalena, isso é uma tradução da Vulgata. O nome original dela era Miriam de Magdala. Maria de Magdala. Porque Miriam é Maria na transliteração. Então escute, essa Maria, tinham muitas Marias naquele tempo, essa Maria era da cidade de Magdala, na Judéia, era uma cidade rica. Maria era uma mulher rica. Ela não era uma prostituta. A Bíblia não diz que ela é prostituta. A Bíblia diz que ela era endemoniada. Maria de Magdala, aquela que o Senhor expulsou 7 demônios. Pensa na opressão dessa mulher. Pensa. Talvez os curandeiros da época não tenham conseguido libertá-la. Talvez os exorcistas, que tinha exorcista no meio dos rabinos, do colegiado dos fariseus, não tivessem conseguido expulsar os demônios dela. Mas olha a gratidão dessa mulher. Só eu sei de onde ele me tirou. Só eu sei do poço de lama, do tremendal de lama, do lago de lodo que ele me tirou. Eu sei. Por isso que a gente não deve criticar quando a pastora Esté dá uns glória bem alto. Por isso que ninguém pode criticar quando alguém se joga no chão chorando. Por quê? Porque nós é quem sabemos de onde Ele nos tirou. Você sabe que adoração é essa? É gratidão. Você sabe que adoração derramada é gratidão. Eu sei como eu era e eu sei como eu sou. Eu sei de onde eu vim e eu sei de onde eu estou. Aleluia. Aleluia.
Tem gente que vai adorar em silêncio, tem gente que vai ser bem tradicional, tem gente que vai ficar meio doida como eu, bem pentecostal. Mas isso não importa para Deus. O que importa é a tua sinceridade na adoração. Se nasceu de Deus, irmão, não importa se é tradicional ou pentecostal. Não importa para Deus. Mas essa Maria, quando eu leio esse texto, eu chorei muito preparando essa palavra. E eu preguei essa palavra num dia que meu esposo passou mal e ficou uma semana hospitalizado aqui. Agora, um mês, quase atrás. E eu tinha que pregar, e eu disse, eu vou pregar. Jesus me disse, você vai estudar sobre Maria. E eu disse, Jesus, mas eu não terminei. Jesus, fala o que você vai, que o Espírito te dá o resto. Só que ontem e hoje, o Espírito teve uma palestra comigo. Eu chorei muito, 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 muito. Porque eu olho para uma mulher que saiu do meio do desprezo da religiosidade. Uma mulher que saiu do conforto da casa dela e gastava os seus bens financiando o reino. Por intermédio do ministério missionário de Jesus. Lucas 8 diz quais eram as mulheres que dispensavam suas fazendas para depositar na missão do Senhor. Reino de Deus. Porque quem é salvo, quem foi alcançado, quem foi liberto, quem foi curado, quem foi transformado, ele é grato. E ele não quer isso só para ele quer que outras pessoas também sejam alcançadas. E essa mulher saía, dormindo nas tendas, dormindo nas ruas, dormindo nas florestas, juntamente com os discípulos, num canto mais apartado. Era criticada, apontada, avaliada, excluída, porque era mulher andando no meio dos homens, solteira ou separada. A Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia diz é que ela financiava. Era discípula de Cristo. Gostem alguns religiosos ou não, mas foi a primeira pregadora da ressurreição. Um momento histórico mais importante, um momento espiritual mais importante, onde os doutores em divindade, os pós-doc, os todos aí poderosos, né? Porque agora só falta dizer semideus. Os títulos eclesiásticos têm subido na cabeça das pessoas. Esse povo todinho fica tentando entender por que ele, ressurreto, aparece para uma mulher. Oh, Jesus. O fato é que ele é preso. Para quem não entende os 3 dias, vai entender agora. O nosso calendário é um calendário gregoriano ou greco-romano. O dia para nós começa de 12:01. É assim ou não é? Mas a Bíblia não se norteia por nosso calendário. A Bíblia se norteia pelo calendário israelita. E mesmo em Israel, no dia de hoje, tem 2 calendários, o bíblico e o contemporâneo. Nós nos norteamos pelo bíblico. A revelação das Escrituras é calendário bíblico. E pela Bíblia, e até hoje os judeus são assim, o dia vai começar a partir das 6 da manhã. 7 da manhã, hora primeira. 8 da manhã, hora segunda. 9 da manhã, hora terceira, e assim sucessivamente. Quando dá 18 horas... Das 18 até às 0 horas vai ser primeira vigília da noite. Das 0 horas às 3 da manhã, segunda vigília da noite. Das 3 às 6 da manhã e assim sucessivamente. Então, por que eu estou contando isso? Porque Jesus, quando foi preso, porque tem gente que diz a Bíblia está errada. Porque se a Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, como foi o profeta Jonas, na minha conta não bate. Mas eu vou te explicar. Jesus, ele ceia junto com o colegiado apostólico, na quinta-feira do nosso calendário, porque era noite. Na sexta-feira do calendário hebraico, porque já tinha passado das 18 horas. Ele ceia, era a preparação da Páscoa, do Pessach. Ele vai agora olhar para o colegiado e vai dizer, vamos orar. Diz as Escrituras, no capítulo 19 de João, que ele sai daquele lugar que sabemos que é o cenáculo, e ele vai até o Monte das Oliveiras orar. E Judas, o traidor, sabia onde ele estava, porque ele estava no meio. Ele sabia o que acontecia no meio, ele sabia das discussões eclesiásticas no meio. E tem gente que tem o espírito do diabo, que é o espírito que entrou em Judas, que fica no meio e trai quem está ali. Mas escute, o fato é que ele sai e vai orar. Quando ele vai orar, diz as Escrituras que chegam grupos dos sacerdotes, um grupo de soldados pretorianos romanos com porretes nas mãos e tochas, porque era noite.
E por que isso? Porque Anás e Caifás não queriam expor a prisão de Jesus no meio da festa da Páscoa, onde tinha judeu de todo lugar. Jesus era profeta. E o que ele falava se cumpria. Se prendesse Jesus no meio do povo, podia dar confusão. Então, eles armaram uma emboscada para prender Jesus na surdina, na noite. Jesus está orando e chega aquele grupo de traidores e Judas liderando a traição. Quando chega, eles dizem, eles fazem aquele barulho e Jesus diz: a quem vocês procuram? A quem vocês procuram? E diz as escrituras que eles dizem a Jesus o Nazareno e Yeshuas Nazarenos. É isso que eles falam, preste atenção. E Yeshuas, Y-O-I, e Yeshuas Nazarenos. Acompanha, guarde isso aí. Daqui a pouco eles vão dizer: procuramos Yeshua o Nazareno. Aí Jesus abre a boca e diz: eu sou. Quando Jesus diz, eu sou, eles caem no chão. Porque é o poder do nome daquele que é. O inimigo tem que cair na presença dele, na liberação do nome dele, no poder que há no nome dele. Cai no chão, se levantam e perguntam, quem é? E ele diz, sou eu. Deixem eles ir embora, sou eu quem vocês procuram. E o texto diz, para que se cumprisse o que foi escrito, nenhum dos que o Senhor me entregou, eu os perderei. Porque a graça é assim, a graça não expõe, a graça cobre. A lei expõe, a graça esconde. Só que não pense que a graça é melhor que a lei. A graça é mais pesada que a lei. Porque na lei é na hora, a graça é naquele grande dia. Na lei, para ser pecador por adultério, tem que ser pego em flagrante. Na graça, se olhar e desejar, já pecou e adulterou. Você acha que a graça é melhor que a lei? É mais fácil que a lei? Não. A diferença é que o acerto de contas vai vir não agora, mas naquele grande dia, onde ele separará as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, os que são dos que não são, as prudentes das loucas, o que quer profundo do que quer raso, o que é céu, o que quer inferno. É essa a diferença. Halai, Assúria. Ele é preso. Ele vai ser transitado para a casa de Anás e Caifás, para a casa de Pilatos, vai para a casa de Herodes, volta para Pilatos, e vai ter aquela confusão toda e Jesus vai ser crucificado. Só que antes do processo de crucificação ou crucifixão, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai ser chicoteado, cuspido, desnudo. Se a gente for para o original, diz que tiraram todas as suas vestes. Expuseram as vergonhas. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer pegar você e a mim e expor aquilo que nos envergonha. A graça esconde. O inimigo expõe. Jesus, ele é despido, ele é chicoteado, ele vai passar por uma coisa que a teologia vai chamar de flagelação. Só que entenda uma coisa, tudo é um processo de Deus. Na flagelação ele começa a ter dores, ele começa a perder sangue, ele começa a ter feridas, ele começa a ter exposições. Na flagelação ele vai ser chicoteado por um chicote chamado de azorrague. O fulano tem 5 tiras de couro. Cada chicoteada que o soldado dava em Cristo, aquelas 5 tiras nas pontas tinham um pedaço de ossos de animais. Entravam na carne e arrancavam a carne com sangue. Depois, diz as escrituras que colocaram um manto de púrpura nele, teceram uma coroa de cravos, espinhos, que eles tinham cerca de 5 centímetros, enfiaram na sua cabeça. Ele apanhou com porretes. Ele apanhou com chicote. As pessoas passavam e cuspiam em cima dele. Era você que devia estar passando por isso. Era eu quem devia ter passado por isso.
Eu estou pregando hoje para pessoas que Deus já livrou da mão de bandidos. Eu estou pregando hoje para pessoas que deveriam ter descido ao vale da sombra da morte para o inferno. Eu estou pregando hoje para pessoas que foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Tecaia sobre, tecalaçaio. Eu estou pregando hoje para pessoas que um dia estavam com a cédula da condenação. O juiz já tinha dito condenado, pecador, mas ele veio. Andarabai. Ele veio. Isaías 53, quando vai descrevê-lo, Isaías vai dizer, nenhum parecer tinha nele. Nenhuma formosura tinha nele. Se fosse hoje, ninguém ia olhar o sapato que ele estava usando, as roupas que ele vestia, se ele tinha algum tipo de elegância ou deselegância, segundo as avaliações criteriosas de fariseus e religiosos. Mas ele era o Filho de Deus. Isaías 6 vai dizer, e o principado estava sobre ele. Porque Deus Adonai resolveu colocar nos seus ombros a chave de Davi. Você anda com a chave do seu carro no ombro? Você anda com a chave da sua casa no ombro? Quem anda com a chave no ombro? Ninguém, né? Você sabe que chave é essa, né? É a cruz. A chave é a cruz e Cristo é a porta. Ele era afligido, não tinha beleza, não tinha formosura, era judeu da casa de Davi, mas morava em Nazaré, na Galileia, era pobre, nasceu numa manjedoura, aleluia. Precisava ter um grupo de pessoas que se sensibilizasse e dissesse, o ministério dele é bom, eu acredito na chamada dele, eu vou investir nessa chamada. Se fosse uma geração como hoje, uma geração da etiqueta, uma geração que está preocupada porque o templo tinha tantos metros e agora tem menos metro, porque o som aumentou, o som diminuiu, eu não sei, eu estou falando o que o Senhor bota no meu coração, porque entrou na conexão, não entrou na conexão, foi de Deus porque eu senti, não foi de Deus que eu não senti nada. Aleluia. E diz a Bíblia que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca, não murmurou, não reclamou. Por quê? Porque ele sabia o que carregava. E o que ele carregava? A salvação de todos nós. O que ele carregava? Ele carregava o pagamento, a quitação da cédula do pecado. Porque ele sabia o que aconteceria, o que ainda vai acontecer com muitos irmãos e com muitos que estão dentro da igreja. Porque pior do que muita gente que está lá no mundo é gente que está aqui dentro. Que ouve a palavra e não acredita, que não confia que Jesus vai voltar, que não crê em arrebatamento, que ouve as escrituras, mas parece que tem algo que cerra os seus ouvidos. Irmãos, Jesus veio. E ele disse 3 vezes no grupo apostólico, vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. A minha vida ninguém atira, eu a dou, mas no 3º dia, eu ressuscitarei. E por quê? Porque o último inimigo seu eu vou vencer. O último inimigo que é a morte eu vou vencer. Aleluia. Só que por alguma razão, quando a gente chega no capítulo 20, por alguma razão, pastores, quando a gente chega no capítulo 20, a gente percebe que nem Maria de Magdala, nem Pedro, Pedrão, nem João, lembraram dessa palavra. Não lembraram. A Bíblia diz, se você ler todo o contexto do capítulo 20, que eles estavam trancados, com medo dos judeus. Com medo, porque se fizeram aquilo com Yeshua, imagina com a gente. Eles estavam trancados dentro de uma casa. E Maria nem espera amanhecer o dia. Porque você repetiu comigo, era período de trevas. Estava escuro. Eles esqueceram, olha aqui para mim. Jesus disse assim para eles, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou dar minha vida, mas eu vou voltar. E eles esqueceram. Só que tinha alguém que não esqueceu. Sabe quem não esqueceu? Os fariseus. Os fariseus não esqueceram, Jesus morreu na sexta. Na sexta para o sábado ia começar o Shabbat Shalom às 18 horas.
Jesus morreu. Eles correram em Pilatos e disseram: me dá uma guarda aí e manda selar a pedra do túmulo, porque este disse que ressuscitaria no terceiro dia. Você está entendendo? Eu vou traduzir. Tem hora que você não acredita no que Deus palestra com você. Tem hora que você não acredita na promessa que Deus fez para você. Aí você tem que ver o teu inimigo crer naquilo que é para você. Mas eu profetizo nessa noite que você não vai mais deixar que aquilo que é para você se pereça, se perca. Você não vai mais ver o perseguidor, o inimigo, o infrator, ele usurpar da promessa que é tua. Foi falado para ela, foi falado para o colegiado: vou morrer, mas vou voltar. Eles esqueceram, precisou o inimigo, perseguidor, acreditar naquilo que era para você acreditar. Porque nessa noite eu estou pregando para gente que crê mais na profecia na vida do outro do que na vida dela. Você confia mais quando Deus fala com o outro do que na sua vida. Você acredita mais quando Deus faz na vida do teu vizinho, do teu irmão, da tua irmã. Mas você duvida ou esquece da promessa que está sobre a sua vida. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que retroceda com as suas promessas. Ela esqueceu, mas tinha algo mais pesado dentro dela: gratidão. Está de noite, acabou o Shabat, começou o terceiro dia, nem o sol nasceu, mas eu vou atrás da resplandecente estrela da manhã. Aramandaraçúria. Nem amanheceu o dia. Escuro, e aquela mulher sai de casa com a outra Maria, levando ungüentos. Por quê? Porque ela não sabia que José de Arimateia e Nicodemos já tinham gasto 1 libra de nardo e mirra e embalsamado o corpo de Jesus com os lençóis. Elas não sabiam, porque eles que pediram direto para Pilatos para sepultar Jesus. Mas ela, sem saber, olha o que é gratidão. Olha aqui, ela sem saber, ela disse: eu vou lá e eu vou ungir o corpo dele. Eu vou repetir, que só 3 entenderam. Eu vou lá e eu vou ungir o corpo dele. Harabassúria. Pastor Enilane, eu não estou entendendo, vou te explicar. Porque tem gente que só chega para Jesus pelo que ele vai fazer, pelo que ele vai dar. Eu estou falando de uma mulher que está indo para o corpo, que ela pensa que está morto, que não tem mais nada para dar. Mas já deu, ele já deu. Ele que me dará súria. Ele já fez por você, ele já deu por você, ele já se doou por você. Ele não te deve nada. Cristo não deve nada. Tem gente que chega, bota Jesus na parede como se ele fosse obrigado a fazer alguma coisa. Ele não deve nada. Ele não deve nada. Você já viu uma pessoa ir atrás de um morto? A conversa do caminho delas era assim: pastor André, mas quem vai nos remover a pedra? Quem será que vai nos remover a pedra? Porque a pedra é muito pesada. Você lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Ele chega na porta do sepulcro e diz assim: tirai a pedra. Era preciso vários homens rolar aquela pedra. As pedras que selavam a cova eram redondas, porque elas rodavam no meio de um canteiro. Até assim hoje, você vai no túmulo de Jesus, você vê aquele canteiro assim, parece uma vala. Aquilo ali era pedra que ficava ali para ser rolada. Aquelas 2 mulheres estão saindo de casa, é noite, ainda não nasceu o sol. Elas estão indo atrás de um corpo que ela pensa que está morto. Mas a gratidão dela pelo que ele já fez é tão grande. É tão grande, que mesmo ela pensando que está morto, vale a pena ir lá. Vamos lá, Maria, vamos. Você vai comigo? Vou. Só que no caminho a conversa das 2 era assim: quem vai tirar a pedra para a gente? Quem vai remover a pedra para a gente? E o texto diz que chegando no lugar do sepulcro, a pedra já tinha sido removida. Nos capítulos anteriores você vai ver o que você louvou. Houve um terremoto, o céu se abriu, os anjos desceram, rolaram a pedra. Tem um que se sentou em cima da pedra. É isso aí. Quando ela chega, a pedra já foi removida.
Jesus já ressuscitou. E ela olha e vê o sepulcro. Escute, o sepulcro era assim, ó. Aqui era o nível da terra. E os sepulcros costumavam ser uma descida. A pessoa tinha que descer e olhar lá dentro. Quando ela chega, que ela olha, ela vê que Jesus, o corpo dele não está lá. O que ela faz? Ela volta para a casa onde estavam os discípulos e diz assim: levaram o Senhor. Levaram o corpo do Senhor. Aí o texto que eu li com você diz: e Pedro, e o discípulo que Jesus amava, que é o próprio João que está escrevendo o Evangelho, correram juntos. Correram? Me ajuda a pregar. Correram? Juntos. Quem correu junto? Pedro e João. A disciplina e o amor. O zelo e a dedicação. Está entendendo? Juntos. O amor chegou primeiro. Carabacaiaçúria. O amor chegou primeiro, mas ficou parado. Isso é muito lindo. Quando ele para, ele espera. Deixa o zelo entrar. Aleluia. Pedro entra, passa na frente, agoniado, olha e diz: realmente ele não está aqui. Quando João entra, e João entendeu a mensagem, não levaram ele. Não levaram, não roubaram, não expoliaram seu corpo. Ele ressuscitou. Como ele disse, ele ressuscitou. Arabai. E por que ele creu? E por que ele confiou? Porque ele olhou e viu lençóis de um lado, mas o lenço que cobria seu rosto estava organizadamente dobrado e colocado no canto. Você sabe o que significa isso aqui? Cultura judaica. Quando o dono da casa termina de comer, ele pega o lenço e joga. Mas quando ele ainda vai voltar para terminar a refeição, oh glória! Arabacaiaçúria. Ele deixa dobradinho do lado, dizendo: não retirem, não terminei, ainda volto, vou concluir. Aleluia. Por isso que o texto disse: viu e creu, entendeu a mensagem. Você sabia que tem gente que entende e tem gente que não entende? Tem gente que crê e tem gente que não crê. Aleluia. Irmão, vou dizer uma coisa: não é tempo de brincar com a fé. Ou crê ou não crê. Chega de raso, tem que ser profundo. Nós não estamos reunidos no mesmo ambiente esperando Jesus como as loucas, mas como as prudentes. Prontos, com reserva, com sede, com amor, com dedicação. E para a gente encerrar para orar, eles vão e voltam para casa. Pedro está confuso, mas João tem certeza. Por quê, pastora? Porque às vezes o zelo, a administração, a cabeça raciocina, e às vezes ela impede que a gente veja coisas com os olhos espirituais. Mas o amor olhou e disse: não, ele vem. Ele volta, ele não terminou a obra, falta concluir esse negócio. Só que eles voltam para casa e o texto lido diz que Maria ficou. Só que agora quem ficou? Maria de Magdala. Ficou. Ela fica e ela olha, pastor André, para dentro do sepulcro. Quando ela olha, ela vai ter a visão dos anjos, vestidos de branco, um sentado à cabeceira e outro aos pés. E eles olham para ela e dizem: mulher, por que tu choras? Outro evangelista vai dizer: por que tu procura entre os mortos aquele que vive? Por que você está fazendo de morto aquele que é o dono da vida? Oh, aleluia. E é lindo porque ela está de costas, e a Bíblia é muito clara porque diz que virando-se, ou seja, ela estava olhando para o sepulcro. Tem gente olhando para o sepulcro.
Tem gente olhando para a lápide. Tem gente olhando para o processo passado. Tem gente olhando para o que pensa que não vai mais ressuscitar. Tem gente olhando para o que pensa que não vai mais ter vida. E Deus nessa noite está dizendo, para de botar morto no que não tem morto. Para de encerrar e selar pedra onde não tem defunto lá dentro. Deus ainda tem ressurreição para acontecer. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? Quando os irmãos olham e dizem assim, olha pai, está aqui, essa veste porventura não é do teu filho? É a pergunta dos irmãos traidores. Jacó diz, eita, é de José, uma besta pegou e triturou os ossos. Que é isso, irmão? Quando você lê Jacó falando isso, você entende uma coisa, que aí a psicologia, para as psicólogas aí, vai explicar melhor do que eu. O quê? Quando você está acostumado a perder, a sofrer, você começa a trazer sofrimento para aquilo que não é sofrimento. Você começa a fazer uma história diferente daquilo que ela é. Basta o telefone tocar que você, ai meu Deus, eu digo por mim, pastor. Porque eu perdi meu pai, perdi algumas coisas, algumas situações aconteceram. Tem hora que o meu telefone toca quando é do Brasil. Eu digo, ai meu Deus, me ajude, Jesus. Por quê? Porque nós somatizamos dores. E a nossa consciência, ou inconsciente, não sei, ela começa a colocar problema naquilo que não é. E tem gente nessa noite, nesse lugar, que tem colocado o corpo de gente morta no lugar que não morreu. Jacó está dizendo, morreu e foi triturado por uma besta. Mas o José estava vivo. Você crê que o José está vivo? Oh, glória! O José está vivo e vai ser restituído para o Pai. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Takalaia Soria. Ela está tão angustiada e eu entendo, Ludiana, a angústia dela. Por quê? Porque ela viu o seu Senhor sofrer, morrer. Ela viu um dos que andava com eles traí-lo. Ela viu os judeus perseguindo eles. Ela viu o sofrimento de Maria, mãe de Jesus, ao pé da cruz. Ela viu muita coisa. Então é óbvio que ela está com a mente voltada para a dor. O que Jesus está ensinando no túmulo para Maria e para mim, para você, é que mesmo que o cenário seja de guerra, de perda, de dificuldade, você não pode colocar pedra de morto onde não tem corpo. Aleluia. Terebai. Ela vira. Os anjos estão dizendo, mulher, porque chora. Só que escute, os anjos, pastor Esther, não chamam Maria pelo nome. Os anjos dizem, mulher, porque choras? Porque procuras entre os mortos aquele que vive. E ela virando-se, viu um homem em pé no meio do jardim. Arabai. Você consegue ter essa visão do Getsemane aqui? Você consegue do túmulo, Você consegue. Arai, Assúria. E virando-se, ela viu Jesus em pé no meio do jardim. Só que tem um detalhe aqui. Está escrito, pastor André, Igreja do Senhor, que ela confundiu Jesus com um jardineiro. Por quê? Por quê? Eu digo que é porque tinha uma necessidade de consertar no jardim do meio a queda que foi no jardim do Éden. Andarabai. Porque para chegar no jardim da Nova Jerusalém, tem que passar pelo jardim da prensa, pelo jardim da conversão, pelo jardim do encerramento de ciclo. Arabacalassúria. E confundiu Jesus com o jardineiro e disse, Senhor, olha que forte, eu encerro aqui. Senhor, tu o levaste? Escute, dize-me onde tu o puseste, porque eu vou lá buscar e eu vou levar ele para mim. Levar um corpo de um homem morto, o peso é grande, né não?
Uma mulher com cerebai, xeremanterga. A gratidão dela é tão grande, o amor dela é tão grande, que ainda que esteja morto, eu quero o corpo. Ainda que você levou, me diz onde está, porque ainda que esteja morto, eu quero. Ainda era sobre a... Quando Jesus olha para aquela mulher e ele vê o amor dela, e ele diz: Maria. Nessa noite ele está chamando você pelo seu nome. Miriam de Magdala. Quando ela conhece o tom da voz, porque quem tem intimidade com o noivo conhece o tom da voz. Ele disse: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Alabaia sobederia. Se você conhece, ouça. Se você conhece, se renda. Se você conhece, siga. Quando ela se vira, porque conheceu a voz, ela diz: Pacheco, Rabone, em hebraico quer dizer mestre dos mestres. Hanabai. Aí ele diz para ela: não me toques ainda, Maria, mas eu tenho uma missão para você, Maria. Aqui as Marias são homens, são mulheres. As Marias aqui, as Miriams de Magdala, as que tiveram demônios e foram libertas, os libertos, os que foram tirados do tremendal de lodo, do charco de lama, aquele que teve os pés postos sobre a rocha. Ele chama pelo nome. Ele está dizendo: eu conheço você, eu conheço teus conflitos existenciais, eu conheço as tuas guerras internas, eu conheço a dor que você muitas vezes suprime dentro do teu coração. Maria, aleluia. Vai até os meus irmãos e os teus irmãos. Envia a mensagem que eu estou te dando. Arabai. Diga para eles que eu estou vivo. Aramanaya Súria. Ela entra na casa dos discípulos. Ela diz para eles assim: ó, ele vive e eu o vi. Ele vive e eu o vi. Quando ela está conversando com eles, sem precisar de porta para entrar, sem precisar de cerimônia nenhuma, ele entra no meio. E ele olha para aquele grupo de apóstolos que estavam com medo e diz uma coisa que faz o crente tremer na cadeira. Ele diz: Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, que quer dizer que a paz seja convosco. Se tem alguém nessa noite aqui, no culto de Páscoa, que não tem paz, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. A paz, a paz, a paz que excede todo entendimento, entrou no meio, entrou na casa, entrou no ambiente do medo, entrou no ambiente da dor, e está dizendo: paz seja convosco. Oh glória. Arabaia Súria. Teremiandarasaio. O que Jesus quer no culto de domingo? Um culto de celebração, porque Páscoa significa que o centro é Cristo, que o sinal não é o coelho, o sinal é o sangue. Não é coelho, é cordeiro. O pai e a mãe que não ensinam os filhos que na Páscoa não é coelhinho, mas é cordeiro, está negligenciando a criação dos filhos. Porque o coelho é uma simbologia de uma deusa pagã chamada Instar, deusa da fertilidade. Por isso que não tem nada a ver ovo com coelho. Mas porque ovo representa a fertilidade e a Instar era representada por um coelho. A Páscoa é Cristo, o centro é Cristo, o culto é para Cristo, o sinal é o preço de sangue, o propósito é a salvação.
Decalaia súbria. Para alguns terá morte, para outros terá vida. Porque a Páscoa é isso, é sacrifício. Para os egípcios foi morte, mas para os hebreus foi vida. Foi vida. Por quê? Por causa do sangue. Por causa do sangue. Tem alguém aqui que tem a marca do sangue? Tem alguém aqui que já tem cingido os ombros, os umbrais das portas e janelas com o tola rachanim? Tem alguém aqui que tem um tola rachanim, o preço do sangue? Adore a ele, adore. Adore, adore a ele, adore. Tarabaia súria. Adore a ele, adore. Porque se ele vier, e na hora que ele vier, eles têm que ver o sangue, o preço do sangue. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Amém, igreja? Amém? Amém. A Páscoa também tem uma coisa. Que coisa, pastora? A Páscoa trouxe um memorial. E o memorial agora não é cabrito. O memorial agora não é mais cordeiro. Não é. Porque na noite em que foi traído, ele se assentou à mesa com o colegiado apostólico e era Páscoa. E naquele dia ele não comeu cordeiro, nem matou cordeiro. Porque no dia seguinte ele seria o cordeiro. Aleluia. Mas ele instituiu, em memória de mim, diz ele, fazer isso todas as vezes em que se lembrardes do meu nome. A Santa Ceia é o memorial da Páscoa. O crente não sacrifica cordeiro, não sacrifica cabrito. O crente não faz nada disso. Por que não, pastora? Porque o cordeiro foi sacrifício único e perfeito e agradável. Não precisa de sacrifício nenhum. O que precisa de posicionamento. Posicionamento. Arabai. É isso mesmo. Você pode adorá-lo nessa noite. Nós estamos no culto de celebração. Nós estamos no culto para dizer que ele venceu a morte. Que ele venceu todos os principados, potestades, dominadores. Ele já cravou no madeiro a cédula do pecado. E o castigo que nós tínhamos, já fomos libertos. Você pode declarar: eu sou livre. Declare, diga: eu sou livre. Diga comigo: eu. Mais forte, diga: eu e a minha casa somos livres. Diga, somos livres. Porque o sangue de Jesus já pagou o nosso pecado. Dê uma linda salva de palmas porque ele é digno. Aleluia. Amém, igreja? Amém? Quem crê nessa palavra? Amados, existe alguém nessa noite aqui que está nesta casa de oração, que você ouviu essa palavra e dentro da sua alma algo chamado Espírito Santo, ou alguém, chamado Espírito Santo te incomodou para você ter um posicionamento no Senhor? Deus não quer mímica, Deus não quer teatro, Deus ele quer conversão. Não sou eu que vou julgar, não é o pastor André que vai julgar, mas aquele que te constituiu, ele vai te julgar. E ele vai me julgar. Existe alguém nessa noite que ouviu essa palavra e no seu coração você gerou um temor. Porque hoje talvez você entendeu algo que você não tinha entendido antes. Ou hoje o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, tratou com você em algo. Existe alguém hoje que tem no coração o desejo ardendo de fazer uma aliança com esse Jesus? Talvez você venha para a IBR, você goste do louvor, você goste do pastor André, da pastora Miriam, você goste do grupo de adoração, você goste da liturgia, mas você nunca fez uma confissão pública, reconhecendo Jesus Cristo como teu único, exclusivo e suficiente Salvador. Eu não estou convidando ninguém para uma religião que Jesus não é religião, Jesus é Deus. Certo dia Jesus disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, confissão pública, eu o confessarei diante dos anjos de Deus, naquele grande dia. Quando o acusador vier, ele vai chegar como Paracletos e dizer: eu sou advogado dele. Esse aqui não. Todo o passado dele eu já lancei no mar do esquecimento.
Isso é para quem confessou ele publicamente, Fabrício. Existe alguém nessa noite? Se tiver, levanta a mão para o céu assim. Onde você está? Que você quer entregar a sua vida a Jesus, para você ser co-herdeiro em Cristo, herdar as promessas do Senhor. Ou alguém que já se afastou por um motivo qualquer, não nos interessa, mas hoje você sentiu no coração um desejo de voltar. Existe alguém hoje aqui? Se tiver, levante a mão assim para o céu. Existe alguém? Ou toda a congregação está aliançada e posicionada com o Senhor? Sapato no pé, cajado na mão e pronto para partir. Sapato no pé, cajado na mão e pronto para partir. Quem está assim? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amados, eu agradeço a oportunidade. Ali atrás eu tenho livros do meu ministério. Eu tenho um livro aí, chama De Radassa a Esther. Uma Noite com o Rei. Ali tem uma revelação profética de qual foi o processo na vida de Esther. Por que Deus escolheu uma judia no Império Medo-Persa, onde uma estrangeira não poderia ser rainha e ele deu decreto de nacionalidade para aquela mulher ser rainha? Qual foi o propósito de Esther? Qual é a revelação do livro? Nós temos um outro livro que eu escrevi com meu esposo, O Cenário Mundial, a Igreja e o Arrebatamento. Nós escrevemos de uma maneira que todo o povo consiga entender qual é o horário do relógio de Deus que nós estamos. O que vai acontecer, quais são os sinais escatológicos do arrebatamento até o juízo final. Temos também ali um livro para a família, Melhor que Construir Casas, Edificar Lares. Muita gente preocupada em construir casa, parede, prédio, esquece de investir no maior patrimônio que é a sua família. E temos também um livro do meu esposo, Do Púlpito para as Páginas, Bíblias Infantis. Se você puder, passa ali, adquire o material, porque você investe na missão. São com os recursos desse material que a gente faz a missão. Amém? Que Deus abençoe a igreja e eu agradeço em nome de Jesus.